Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia Gomes. Eu estudo no Instituto Federal do Campus de Araraquara, que fica localizado em São Paulo, no Brasil. E eu vim trazer para vocês um artigo que nós tivemos a oportunidade de escrever neste ano, cujo tema é Monitoramento da Integridade Estrutural com Inteligência Artificial, uma abordagem baseada em ArtMap Fuzzy. Para começar, né, onde nós aplicamos o fuzzy? Nós aplicamos fuzzy no maglev, que é um transporte de levitação magnética. E esse é um dos sistemas de engenharia que mais atrai a atenção dos pesquisadores. Porque é uma tecnologia nova, né? O transporte é um transporte que utiliza a levitação magnética. E o maglev, ele é um transporte muito rápido, é um transporte confortável, seguro, e ele também auxilia no descongestionamento do tráfego rodoviário ou até mesmo urbano. Então, ele é um sistema de transporte que reduz os impactos ambientais. Então, é um sistema que chama muita atenção de muitos pesquisadores. E aqui é uma imagem representativa para vocês entenderem um pouco, né? Então, o maglev, ele tem a parte de sustentação, então, o que está em vermelho aqui, né, vocês podem ver, são os eletroímãs, né, então eles têm os eletroímãs aqui embaixo e na lateral. Então, ele tem a parte de sustentação e a parte de propulsão, né. A sustentação é para ele levitar e a propulsão é que vai mudando os polos dos ímãs para ele poder ir para frente. Então, de certa forma, é importante a gente estudar o equilíbrio dele, estudar como que a estrutura dele tá, porque por ele ser um transporte muito rápido e por transportar pessoas, ele precisa ser seguro também, né? Então, por isso que é muito importante a gente estudar e por isso que nós utilizamos a lógica fuzz para poder fazer esse estudo. Então, vamos lá. O objetivo geral desse trabalho nada mais é do que desenvolver e avaliar esse sistema, né, um sistema inteligente de monitoramento da integridade estrutural de um trem maglev, né? E para isso a gente utilizou redes neurais artificiais, que no nosso caso foi a ArtMap Fuzzy. Tá? E o propósito é detectar falhas, ver se a viabilidade disso, né? Como que a gente estruturou, né, esse trabalho. Nós fizemos uma revisão bibliográfica, né, para a gente poder reunir informações que são relevantes, principalmente, né, a questão de aplicação das redes neurais ArtMap Fuzzy na avaliação da integridade estrutural. E também a gente realizou uma simulação que utilizou um banco de dados para analisar esses comportamentos, né. Então, o que seria um SHM, um Sistema de Monitoramento de Integridade Estrutural? Nada mais é do que detectar danos precocemente, né? Então, é uma maneira de nós intervirmos em sua propagação, né, da questão das falhas, dos danos, e prevenir que as falhas, elas comprometam a operação, comprometam o sistema, né? Comprometam a operação segura de uma estrutura. Então, o SHM ele tem por objetivo, né, identificar alterações nas estruturas antes que elas causem uma falha muito grave. Então, como eu falei, um trem de levitação magnética, um maglev, ele transporta pessoas, então ele precisa ser um transporte seguro. E para isso o SHM nos auxilia muito nisso. E as redes neurais? As redes neurais artificiais, elas são muito inspiradas no funcionamento do nosso cérebro, né? Das nossas redes neuronais biológicas. Então, as redes neurais artificiais, elas também permitem reconhecimento de padrões, processamento paralelo de informações, adaptação a novos dados que vai chegando. Então, cada neurônio artificial que nós temos, ele processa entradas, ele aplica uma função para ativar e também gera uma saída. Isso é muito parecido, né, com o comportamento de um neurônio biológico.
E aqui nós temos uma representação de como seria uma rede artificial ArtMap Fuzzy. Tá? Então, eu vou explicar brevemente para vocês rapidinho de como que nossa simulação funcionou, né? Então, aqui nós temos duas redes art, tá? Aqui a arte A e a arte B. E entre elas tem um módulo de associação, né? Que é o FAB, que tá aqui. E ele vincula as categorias que foram aprendidas em arte A e as categorias correspondentes em arte B, tá? Aí, um segundo passo, nós temos a entrada e o complemento. Cada arte, né, recebe um vetor de entrada, A ou B, que nós temos aqui. E aí, antes de entrar na rede, esse vetor ele é expandido por um código complementar, que está aqui, código complemento. E o que que acontece, né? Isso ajuda a rede a lidar com os padrões incompletos ou parcialmente ativados. Isso aumenta a robustez, né, da rede e a estabilidade também. Depois, nós temos uma outra camada. Nós temos a camada F1 e F2. O que acontece? A camada F1 é a camada de entrada, ou seja, ela recebe o vetor de entrada com complemento. Já a camada F2, ela realiza categorização, que é a camada de categorias. E aí, o que acontece? No meio disso tudo, nós temos um match tracking, que seria a verificação e aprendizado, né? Que está aqui. O que acontece? Depois que a arte A ela seleciona uma categoria, o sistema ele vai verificar se a categoria é correspondente ao padrão esperado em arte B, tá? E aí, se tiver alguma discrepância, esse mecanismo match tracking, ele aumenta o limiar de vigilância, tá? Para forçar perdão, a rede arte a procurar outra categoria que combine melhor. E esse processo ele garante que a correspondência, né, entre a entrada A e a saída B seja precisa. E isso é o que gera o aprendizado supervisionado. Então, eles vão analisando os dados. Houve uma discrepância, vão aumentar o limiar de vigilância para forçar a procurar outra e que combine melhor. Então, esse processo ele continua até que a associação correta seja feita. Então, um aprendizado por redes neurais é assim que acontece. E foi assim que nós aplicamos no nosso. E aí, que chega a parte de resultados. Então, nós aplicamos a rede de ArtMap Fuzzy, tá num conjunto de 80 amostras. Eles foram igualmente divididos entre normais, né, amostras normais e amostras anômalas. E o experimento ele foi estruturado em fase de treinamento e de diagnóstico. Durante o treinamento, o nosso modelo utilizou 40 amostras. E as outras 40 restantes foram destinadas para a parte de diagnóstico. E aí, quando a gente rodou, né, a programação, o desempenho desse modelo foi bem expressivo, na verdade. Ele alcançou 97,5% de precisão geral e ele teve uma sensibilidade de 98,33% na identificação de anomalias, né, e especificidade. E isso de 100% das amostras normais, né? Então, ele se mostrou muito bom, né, quando a gente aplicou essa rede, né? E também a rede apresentou um tempo de processamento muito rápido, que foi apenas 0,05 segundos para o treinamento, né? Porque nós dividimos em dois, treinamento e diagnóstico, e 0,03 segundos para diagnóstico, né? Então, ele é viável para aplicações em tempos reais, né? A rede ArtMap Fuzzy é muito viável para isso, nas questões de manutenção da estrutura. Aqui tem uma tabela, né, mostrando o nosso resultado que a gente falou agora. Então, se mostrou muito boa a lógica fuzzy. E por fim, como eu falei, né, se mostrou muito bom a robustez do sistema, decorre da lógica fuzzy. Então, é algo que nos auxilia muito na questão de analisar os dados que são mandados, né, de, às vezes, danos na estrutura, gera um diagnóstico, gera um treinamento, né? E aí já aplica em tempo real a manutenção.
Então, a capacidade de resposta é muito precisa da rede ArcMapFuzz e ela se mostrou muito adequada para esse caso, né? E, bom, gostaria de agradecer também, né, a minha família, né, os meus amigos, o professor Fábio, que nos ajudou durante toda essa pesquisa, né, e ao Instituto Federal aqui do campus de Araraquara, por todo o apoio e suporte ao longo desses anos de graduação. Aqui estão as nossas referências que nós utilizamos nesse trabalho, né, e ficou à disposição aqui está o meu contato, e muito obrigada pela oportunidade. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.